fiquei mais de um mês sem IA e, gente, francamente, não mudou quase nada, tá? Brincadeira. Eu já tinha feito um vídeo aqui falando sobre o uso de IA, sobre redes sociais, não sei o que eu tinha desinstalado tudo e eu realmente desinstalei. Eu já tava sem o Instagram e sem o TikTok e eu não cheguei a desinstalar o ChatGPT, eu deixei ele lá, só que eu esqueci da existência dele. E desinstalei o Gemini também, porque eu falei, não pode usar o ChatGPT, também não vou usar o Gemini, né? Inclusive, é uma coisa muito difícil, porque quando a gente vai pesquisar alguma coisa no Google, o que aparece primeiro é a versão de IA, né? A versão gerada pelo Gemini. Então eu fico tipo... Como é que eu vou dizer que eu fiquei sem usar uma inteligência artificial se você está aparecendo no Google? Eu realmente não usei o ChatGPT por um mês, né? Mais de um mês, na verdade, porque esse mês de julho eu viajei e aí eu não estava usando pra nada. Antes de julho, eu tenho certeza que eu também não estava usando, eu acho que eu usei um pouquinho por conta da faculdade, pra tirar dúvida em relação a alguns projetos, mas eu passei julho inteiro sem usar e agora em agosto eu também ainda não usei. E assim, eu vou falar pra vocês o que é que mudou na minha vida. Galera, assim, eu sei que todo mundo fala que as redes sociais atrofiam o cérebro. E eu realmente acredito que atrofia, entendeu? Mas eu acho que ela atrofia porque a gente gasta energia demais numa rede social que não vai te acrescentar em nada. Às vezes ela acrescenta e justamente por isso eu instalei de novo. Ué, Lara, você tá falando de um negócio que você fez e agora você instalou? Sim. Por quê? Eu decidi começar uma história nova e eu não tenho certeza se eu vou publicar, se não vou publicar. Eu tô gostando do desenvolvimento porque é uma ideia que eu já tinha na cabeça. Inclusive, esse período sem rede social e sem o ChatGPT foi de útil pra realmente escrever uma história, entendeu? Mas quando eu decidi voltar e instalar o Instagram e o TikTok, gente, meu tempo de tela aumentou consideravelmente. Só que eu não digo que teve só os contras, né? O meu tempo de tela aumentou e eu fiquei mais viciada? Sim, com certeza. Mas também coincidiu com a minha vontade de criar mais coisas. Por quê? Bom, se você me acompanha lá no Substack, você sabe que eu postei um texto essa semana falando sobre você é o que você consome. E eu tava falando justamente sobre essa volta que eu tive às redes sociais, porque usar as redes sociais de novo me fez lembrar e me fez ver coisas que as pessoas estão criando. E eu gostei de ver o que elas estão criando, justamente por isso eu quero fazer o que elas estão fazendo, entendeu, gente? E aí, por isso que eu não digo que seja de todo ruim, entende? Porque isso me deu mais vontade de escrever, vontade de fazer outras coisas. Eu vi uma moça que ela fez um trailer de uma história dela que ela vai publicar no Wattpad, e inclusive ela arrumou gente pra dublar, se eu não me engano, entende? Então, não é como se, eu vou ver todo mundo criando, e aí eu vou ficar, nossa, todo mundo cria, não, gente, eu quero criar também. Não que eu tenha feito um trailer, porque eu não vou publicar nenhuma história no Wattpad agora, eu já publiquei algumas e eu não terminei nenhuma, então justamente por isso eu estou dando um tempo de ver coisas do Wattpad, sabe? Mas eu pretendo voltar, talvez não esse ano, não tenho certeza, porque para isso eu quero concluir outras coisas. Me comprometi a criar uma história que eu vou publicar lá no Substack, eu ainda não faço a menor ideia, mas eu vou fazer, porque eu escrevi muitos contos lá, e eu publiquei esses contos, eu acho que eu já escrevi uma ou duas poesias, mas eu quero publicar uma história lá, entende? E por que eu quero isso? Porque eu vi justamente muitas pessoas criando histórias, entendeu? Lara, deu fomo! Talvez, mas quanto ao uso do ChatGPT, o que acontece? Sem ele, eu não fiquei tipo, nossa, chat, como é que faz isso? Chat, como é que faz aquilo? Eu vou pro Google. Muda alguma coisa? Não, porque de qualquer forma, eu não vou saber. Eu não vou ter aprendido a fazer do zero, sem, sei lá, sem instrução. Mas de qualquer forma, todo mundo precisa de alguma coisa pra aprender, entendeu? Então, tô usando mais o YouTube agora, não é porque eu instalei o TikTok que eu vou usar o TikTok pra aprender as coisas. Eu peguei ranço disso, entendeu? Às vezes eu procuro no Pinterest que dá na mesma, entendeu? Mas geralmente eu gosto de ver uma imagem que me explica, ou realmente ver um vídeo detalhado no YouTube, porque eu acho que o TikTok... os vídeos são curtos e eles são bons para aprender, no sentido de você estar sem tempo e você pode aprender, mas se eu estou com tempo, eu vou dedicar aquele tempo que eu tenho para ver um vídeo longo, um vídeo detalhado, um vídeo trabalhado, que foi feito realmente para me ensinar a fazer uma coisa, entendeu? Que demanda tempo. E assim, não estou dependendo mais do ChatGPT para desabafar, isso eu faço com os meus amigos, né? Eles vão ver, vão ouvir os caos da minha vida, vão me aconselhar. Eu também não estou
falando inseguranças nem paranoias, mas desde que eu parei de escrever no ChatGPT, eu parei de escrever no meu caderno dos sonhos, o que me entristeceu de certa forma, porque eu acho que não faz sentido. Eu realmente esqueço de escrever, porque ele não está tão à mostra, mas eu quero voltar a escrever nele. Eu acho que eu deixei de alimentar tantos projetos paralelos, por assim dizer, porque, assim, eu me considero uma pessoa que tem muitos hobbies, e eu já falei dos meus hobbies aqui, inclusive eu quero trazer outras coisas pro canal. Mas eu parei de tipo, nossa, Charlotte, que é assim que eu chamo meu GPT. Charlotte, tem um tal e tal coisa. Ela, calma, respira, mas você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso, pode fazer... Entendeu? Por quê? Porque eu mandava ela criar rotinas irrealistas pra mim que eu sabia que eu não ia seguir, entendeu? Eu acabei criando uma rotina do zero pra mim. E não que eu siga ela totalmente agora, mas eu acho que eu sigo ela um pouquinho mais do que antes eu tentava seguir a rotina do ChatGPT, entende? Então, inclusive, outra coisa que me facilitou a minha vida, aumentou a minha criatividade, que foi deixar de pedir pra ela organizar as minhas ideias. Eu realmente passei a organizar minhas ideias. Por exemplo, eu faço uma reunião comigo mesma, assim, surto fonte voz na minha cabeça, todo mês. Por quê? Porque eu preciso organizar coisas da minha vida. Geralmente não muda, tipo, tantas coisas. Eu geralmente reviso tópicos da reunião anterior, se eu refiz algo, se eu deixei de fazer, vejo o que pode ser resolvido ainda, entendeu? E antes eu pedia, Charlotte, organize tal tópico que você acha que eu devia trabalhar na minha reunião. Não, galera, não tá dando certo. Inclusive, eu tinha pedido pra ela fazer o roteiro de vídeos meus por uns 3 meses. Sim, galera, eram os vídeos, tipo, não o roteiro, tipo, palavra por palavra, mas os títulos. Títulos, frases para thumbnail, ideias de vídeo. E assim, eu só chegava aqui e falava com base na frase que ela tinha me dado. Era só isso. Mas não tava gostando, sabe? Talvez seja justamente por causa disso que eu fiquei um tempo sem publicar aqui no YouTube, né? Fiquei uma semana sem publicar. Porque eu tava organizando e eu acabei fazendo o meu calendário de postagens do zero, entendeu? E talvez não fique tão bom, ou não fique com si, ou com, sei lá, frase mais chamativa do mundo. Inclusive eu tenho que voltar a estudar coisas que eu quero estudar. Mas de certa forma eu estou exercitando de novo a minha criatividade, que é uma coisa que eu já queria fazer, entende? E eu terceirizar esse pensamento, essa atitude, tava me impedindo de exercitar o que eu queria exercitar, entendeu? Não tem como você ser um escritor, como você ser um artista, se você não exercita a sua criatividade. E às vezes ela tá travada justamente porque você terceiriza o pensamento. Ok, que você pode, nossa, vou terceirizar isso porque eu tenho mais energia. Mas às vezes justamente é isso que, tipo, que dá a sua criatividade. Por exemplo, as minhas ideias mais doidas de escrever textos foram em conversas com os meus amigos, não uma conversa com o ChatGPT. Eu tive ideia de textos andando na esteira, lavando os pratos, limpando a casa. Eu tive ideia de vídeo enquanto tava ali pensando. Gente, o roteiro, eu só literalmente parei, sentei, peguei o jogo, peguei uma caneta e falei, eu vou fazer agora. E aí eu sentei, tipo, vieram as ideias, entendeu? Tipo, é mágica. É mágica porque eu literalmente parei pra pensar. Eu sei o que eu quero falar aqui no canal, eu sei o que eu quero falar pra vocês, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero trazer, entendeu? Tipo, com base na minha rotina, com base nas coisas que eu marquei. Inclusive, eu deixei de fazer um vídeo justamente porque eu esqueci, porque, enfim. Mas, tem coisas que só são possíveis fazer quando a gente realmente vai lá e faz, ao invés de terceirizar para que outra pessoa faça também, entendeu? Enfim. A minha conclusão é que não mudou porra nenhuma, porque se eu tivesse usado outra inteligência artificial não teria mudado nada. A questão mais é que eu fiz as coisas porque eu realmente me propus a fazer. Eu não digo que a culpa seja da inteligência artificial nem das redes sociais, eu acho que a culpa mesmo é da gente que não tira o vício. Ok, que elas foram feitas para viciar, mas a gente tem a consciência disso. E se a gente tem a consciência disso e a gente não muda ou nem tenta mudar, então a culpa também passa a ser nossa. Enfim, termino esse vídeo assim. Até a próxima semana, tá bom? Um beijo, um cheiro.